Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa de oração, Prosa Bem. Sejam todos muito bem-vindos, recebam todos o nosso abraço fraterno, nossos amigos que estão aí no chat, aos nossos amigos também que irão assistir esse Evangelho em outro momento, né? Sintam-se todos abraçados, acolhidos, que a espiritualidade amiga possa abençoar a todos nós. Hoje nós vamos estudar, né, meditar sobre o primeiro capítulo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito: não vim destruir a lei, justamente no tocante às três revelações, que foi Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Vamos descobrir o que é que a espiritualidade, o que é que Kardec tem a dizer para nós sobre esses três temas, essas três revelações, sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo. Para a gente iniciar, vamos ler a nossa mensagem, né, de abertura, para que a gente já possa serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior. Então, a nossa mensagem da tarde de hoje está no livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 35, que André Luiz fala sobre aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se não obstante no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos, porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Como a natureza nos ensina, né, meus amigos? Como ela nos inspira. Só a semente já é um exemplo maravilhoso, porque a semente, ela precisa morrer primeiro, ela passa por um processo como se fosse de uma dor, para que ela floresça. Isso é muito, muito simbólico, muito lindo para cada um de nós. Então, quanto temos a aprender com a natureza, quantos exemplos o Pai nos traz ao nosso redor, que às vezes não percebemos. Então, vamos orar? Elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de amor, nesse momento sublime, Pai nosso, Pai querido, que nos abençoa, nos protege, nos ilumina. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade sublime que temos de diariamente podermos refletir sobre o teu evangelho de luz. Esse ensinamento, Senhor, que o nosso mestre querido Jesus, nosso Raboni, trouxe para nós, ensinamentos tão maravilhosos, tão sublimes, e que são complementados, explicados e desenvolvidos pela doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de tanto conhecimento, de tanta luz que é trazida aos nossos corações, às nossas consciências. Te rogamos, Senhor, que possa suprir nesse momento as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, para que bem possamos compreender o Evangelho da tarde de hoje, do dia de hoje. Fica conosco, Senhor. Nos envolve em teus fluidos salutares de paz, de amor, de serenidade. Fica conosco hoje e por todo sempre, Deus Pai. Que assim seja. Que assim seja, né, meus amigos? Então, vamos começar? Hoje, no sorteio, né, que eu sempre gosto de abrir em um tema, saiu Não Vim Destruir a Lei, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, na sua primeira etapa, Kardec vai trabalhar as três revelações, que é Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E esse capítulo, ele se inicia com uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Essa frase foi dita por Jesus. E é por isso que Kardec, para trabalhar essa frase de Jesus, ele divide em três revelações, né? Que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. E quando ele começa a falar aqui de Moisés para a gente, ele já começa esclarecendo que Moisés ele foi um precursor do Cristo. Ele recebeu, né, uma missão grandiosa. Se diz, né, que Moisés ele foi um faraó no Egito e que ele tinha uma personalidade mais dura, mais firme, para lidar com esse povo ainda semi-selvagem, que era o povo hebreu daquela época. Apesar desse povo hebreu ser muito desenvolvido intelectualmente para a época, eles ainda não tinham muito desenvolvimento moral. Era um povo ainda semi-selvagem. Então, Moisés ele precisou ter um pulso firme
para trabalhar esse povo, para preparar esse povo para receber o Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que Kardec já começa orientando. Olha, há duas partes distintas na lei mosaica. Uma parte é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai. Essa lei de Deus, né, gente, que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, ele recebeu via mediúnica, né? Ele recebeu esse código divino. E isso é imutável. Essa parte realmente da lei de Moisés são as leis divinas e elas são imutáveis. E ele diz que tem uma segunda parte, que é a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que vai se modificando com o tempo. Então, a lei divina é o decálogo. São os 10 mandamentos que tem aqui. Kardec traz aqui para a gente. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu nem embaixo da terra. Não os adorareis, neles prestarei culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Três, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Existem alguns historiadores que teriam dito que Jesus teria modificado essa parte, mas não. Jesus não modificou. Na verdade, ele trabalhava no sábado porque o Pai trabalha. O Pai não cessa de trabalhar. Então, Jesus santificava o sábado através do trabalho ativo no bem, a serviço do nosso Pai. Então, algumas pessoas entendem que Jesus, quando ele trabalhava no sábado, ele teria revogado essa terceira lei. Só que não entendemos assim, né? Humildemente entendemos que, ao contrário, Jesus santificava esse dia, trabalhando em favor das obras do Pai. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5, não matareis. 6, não cometereis adultério. 7, não roubareis. 8, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9, não desejareis a mulher do vosso próximo. 10, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, isso aqui, o decálogo, é uma lei divina. Isso aqui não vai mudar, tá? Porque tudo que é de Deus é imutável. Mas existe, como ele disse, Moisés estava ali lidando, ele estava trabalhando, precisava trabalhar um povo que ainda era semi-selvagem. Então, ele precisou criar as leis civis dele. E aí é lá que nós temos, por exemplo, aquela proibição de contato com os mortos. E que muita gente utiliza até hoje essa lei para criticar, né, principalmente os espíritas, as comunicações espíritas, porque seria contra essa lei que Moisés traz, né, e está lá na Bíblia, né? Só que, veja, essa parte que Moisés proíbe, essa comunicação com a espiritualidade, o que acontecia? Naquela época, se utilizava a comunicação com o plano espiritual de uma forma banal. Quer dizer, você queria saber se era para você comprar o arroz hoje ou amanhã, aí você perguntava aos espíritos. Você queria saber sobre o seu futuro, você perguntava aos espíritos. Você tinha uma dúvida qualquer da sua vida, você perguntava aos espíritos. Então, eles utilizavam a mediunidade de uma forma muito banal. E Moisés sabia que isso não estava correto e que ele precisava combater esse tipo de prática. E aí ele vedou a comunicação com os mortos. Ele teria como explicar, olha, vocês têm que ter uma comunicação com os mortos com fio útil para praticar o amor, o bem, a caridade. Gente, esse tipo de Deus, esse Deus de amor, de caridade, de misericórdia, não seria compreendido pelos hebreus. É como ele diz aqui. Cadê? Que a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Por isso que ele disse, né, que essa parte dos recibis também ele recebeu de Deus, mas não foi uma lei que foi criada por Moisés, tá? Ele diz, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta ainda estavam um pouco desenvolvidos. Não dava realmente para Moisés chegar e começar a falar de amor, de caridade, de perdão para esse povo. Então é evidente que aquele que incluir entre seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia se contradizer, fazendo da exterminação dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Essas leis civis como nós sabemos, apesar de Moisés ter dado um caráter divino, porque ele precisava governar, ele precisava dizer que era esse Deus terrível que tinha mandado essas leis também, assim como o Decálogo, e que hoje nós sabemos que não, que são coisas diversas, ele sabia que ele precisava desse tipo de lei, de imprimir uma autoridade divina, essa lei, para dominar, para disciplinar esses homens, essas criaturas daquela época, para que eles tivessem condições de receber os ensinamentos do Cristo, porque o Cristo vem logo em seguida, e é aqui que Moisés bota, Moisés não, Kardec coloca o Cristo, tá? Ele traz o Cristo como a segunda revelação. E ele diz que Jesus não veio destruir a lei, essa lei divina trazida por Moisés. Esse decálogo, né? Essa parte Jesus não alterou. Tá certo? É isso que ele quer dizer. Jesus não veio destruir essa lei, essa parte divina da lei de Moisés. Isto é, a lei de Deus. Ela veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ou seja, as leis civis, porque nós sabemos que aquelas leis eram leis feitas por Moisés para dominar aquele povo, com relação a essa parte dessas leis civis, aí sim, Jesus modificou de uma forma profunda, quer na substância, quer na forma.
Foi nessa parte dessas leis que ele buscou combater constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí está toda a lei e todos os profetas. Ou seja, será? Pega aquelas leis de Moisés, vai lá no Antigo Testamento, olha cada lei civil que Moisés criou e que, né, os judeus eles seguiam aquilo ali de uma forma, né, taxativa, e vocês vão ver quanta coisa assim, meu Deus, não acredito que as pessoas cumpriam isso aqui, mas era necessário para aquela época. Moisés não estava equivocado, ele precisava se valer daquilo ali. Ele estava lidando com um povo, gente, extremamente ainda semi-selvagem. Então ele precisava, realmente, era uma necessidade da época para Moisés conseguir trabalhar aquele povo. E aí vem Jesus. Jesus, esse espírito sublime, esse espírito perfeito, governador do nosso planeta Terra, né? E modifica tudo nessa parte das leis civis. Ele pega todas as leis civis e essa lei divina e resume nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Colocando a lei de amor, a lei de caridade, lei de amor, caridade e justiça acima de tudo. Ela resume tudo. Ela é o que deve guiar as nossas consciências, os nossos corações. E ele resumiu. E por isso, claro, né, isso causou uma revolta muito grande. Em Israel, a gente vê nos fariseus, né, principalmente, os escribas e fariseus ficaram horrorizados com isso aí, porque mexia nos interesses deles, eles não queriam que isso acontecesse. Então, a gente sabe que quando ideias novas precisam surgir, elas não vêm sem lutas. Vimos isso com todas as ideias que revolucionaram a humanidade. Todas elas passaram por lutas, por dificuldades para se implementar. E a ideia do Cristo, que vem trazer essa revolução moral para a gente, não poderia ser diferente. O Cristo sabia que a sua doutrina ia trazer muito derramamento de sangue, iria trazer muita violência, apesar de ele não pregar isso. Apesar de ele não pregar isso. O Senhor só pregou, só ensinou, só exemplificou o amor. O amor, a caridade, o amparo, a piedade, o perdão a todos. Né? E nós equivocadamente deturpamos essa doutrina linda e maravilhosa que Jesus nos trouxe para satisfazer os nossos interesses. Então Jesus sabia. Jesus sabia que o seu evangelho não iria se implementar na terra sem lutas. E é por isso que ele acabou sofrendo, né, o martírio que nós sabemos, porque ele foi incompreendido, ele realmente atingiu aí pessoas poderosíssimas de sua época que não queriam que essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se implementasse na terra. Mas enfim, quando a verdade ela precisa se firmar, não tem ser humano que enterre essa ideia, né? Porque o Pai não permite. E aí ele diz aqui, Kardec, por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, em todos os seus desdobramentos e consequências. E estamos vendo isso. Estamos vendo isso, já faz o quê? Mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui entre nós. E até hoje, nada se passou, nada vai passar sem que se cumpra todas essas determinações, sem que nós implementemos em nós mesmos, em nossos corações, em nossas consciências, essa lei de amor, de justiça e caridade. Enquanto não implementarmos em cada um de nós, nada passará, nada se firmará sem que cumpramos essa lei. Então é muito importante que a gente inicie desde já esse trabalho de evangelização, principalmente de nós. Né? A gente pode auxiliar o próximo dentro das nossas possibilidades sempre que pudermos devemos auxiliar, com a prece, com a palavra amiga, com um olhar de carinho, de amor, mas em especial, trabalhar os nossos corações, para que esse evangelho, para que nosso coração já seja terra fértil a receber esse evangelho. E aí, Kardec ainda disse que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, sem autoridade, que é a sua palavra, sem outra autoridade que a sua palavra. A autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, a autoridade de Jesus decorria porque ele era um espírito perfeito. Ele tinha autoridade moral para falar e exemplificar tudo o que ele estava ensinando, tá? E aí ele diz que ele veio ensinar aos homens a verdadeira vida, que não é a vida que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus veio mostrar a necessidade que nós temos de passar pelas dificuldades da vida, que nós seremos bem-aventurados como do bem vivermos essas dificuldades, tá? Veio ensinar que o caminho não é o caminho da revolta, não é o caminho do orgulho, do mal, do sofrimento. O verdadeiro caminho é o caminho do bem, é o caminho da resignação, é saber sofrer, é não se revoltar contra o Pai, é estar sempre vigilante, atento, praticar a oração, a vigilância, sempre buscando seguir os caminhos que o Pai nos determina, tá? Só que, como ele diz aqui, entretanto, Jesus não pôde dizer tudo. Imagina só, falar tudo que sabemos já hoje que a doutrina nos traz para pessoas daquela época. Imagina Jesus falar abertamente sobre tudo. Esse nível de conhecimento que Jesus poderia trazer naquela época não iria esclarecer aquelas pessoas, iriam cegá-las. O conhecimento, a luz, quando é muito forte para aquela pessoa, ela não vai esclarecer, ela vai cegar a pessoa. Então, Jesus, como diz aqui, em alguns pontos, ele não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos lançar o germe.
o germe, tá? Das de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário novas ideias, novos conhecimentos, que lhe trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, mostrando como a espiritualidade, como Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Ele não traz um conhecimento que a gente ainda não tem a capacidade de compreender. Então, ele sabia que para outras ideias, vamos dizer, explicar a reencarnação, explicar fenômenos mediúnicos que foram tomados aí como milagres na época do Cristo, Cristo não podia explicar aquilo para aquelas pessoas. Veja, se nós hoje temos dificuldade de entender, compreender vários pontos da doutrina, já com o conhecimento que temos hoje, imagine naquela época. Quando a gente pega, por exemplo, para aprofundar um estudo sobre o perispírito. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Estudar o perispírito um dos pontos mais difíceis aí que a doutrina traz. Então, você imagine explicar o que seria um perispírito para uma pessoa daquela época. E daí começar a explicar a eles o que eram os fenômenos mediúnicos. Sem condições, gente. Sem condições. Nós ainda não compreendemos direito tudo sobre isso. Você imagine as pessoas daquela época. Então, precisava realmente que a ciência se desenvolvesse. Geralmente, o progresso, ele vem primeiro pela inteligência. É a primeira asa, geralmente, que a gente sobe, que a gente progride, é a inteligência. Então, essa parte precisava se desenvolver para que, no momento certo, ele enviasse o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E é por isso que Kardec coloca o espiritismo como a terceira revelação, porque é o espiritismo que vai explicar para a gente sobre a imortalidade da alma, sobre pluralidade das existências, sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre comunicabilidade entre o plano espiritual e sobre o plano material, que eles estão em constante comunicação, um atuando sobre o outro de forma constante, mostrando que os espíritos nada mais são do que uma força da natureza, que não é nada de sobrenatural, que milagres, como as pessoas acreditavam, não existem, tudo tem uma explicação dentro da natureza, Deus não derroga as suas leis. Então, vem o Espiritismo na época certa, quando a humanidade já tinha uma capacidade de compreensão desses ensinamentos, já poderia ser compreendido por nós, é que Jesus, presidindo o Espiritismo, porque é o mestre, o Espírito de verdade, que preside o Espiritismo, a instituição do Espiritismo no planeta Terra, na humanidade, ele vem no tempo certo, tá? E é por isso que Kardec, ele coloca aqui pra gente que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. E o Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus, não está personificada, né, em nenhuma individualidade. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, que são os médiuns. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, o Antigo Testamento está personificado em Moisés, o Novo em Jesus, e a terceira revelação, que o Espiritismo não está personificado em uma pessoa, mas em uma coletividade, um ser coletivo, que são os espíritos, né, que vieram trazer, através dos médiuns, as luzes da doutrina espírita. E para concluir, Kardec fala, né, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente que não veio destruir a lei cristã, mas dar cumprimento. Então, em hora nenhuma, a doutrina espírita será contra os ensinamentos do Cristo de forma alguma. A doutrina espírita vem para complementar aqueles pontos, desenvolver aqueles pontos que Jesus não podia falar naquela época. Então, nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito apenas de uma forma alegórica, bem cumprindo os tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem quiser dar uma lida nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, primeiro capítulo do Evangelho, tá? Lá tem informações, assim, maravilhosas, que vale a pena a gente ler o capítulo completo, tem as instruções dos Espíritos sobre a nova era, maravilhosa, fantástica, vale a pena a leitura. Então, vamos encerrar com a nossa prece? Vamos lá? Elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de amor, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um Evangelho. Como é bom conhecer, Senhor, todo esse desenvolvimento trazido por Ti para a humanidade, através de Moisés, de Jesus e agora da doutrina espírita. Somos felizes e agradecidos de poder ter esse entendimento, de poder compreender, Senhor, essas luzes que a doutrina nos traz. Rogamos, Senhor, neste momento, que derrame sobre cada um de nós as energias divinas necessárias ao nosso reequilíbrio espiritual, físico e moral. Fluidifica as nossas águas, abençoa os nossos amores, que eles possam ser amparados em todas as suas necessidades, dentro do seu merecimento. Ampara, Senhor, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, espalhados por toda a humanidade, que necessitam de Ti, que passam por dores físicas, dores morais, dores espirituais.
Que o Senhor os ampare, que os teus missionários, Senhor, possam levar a cada irmão a assistência moral necessária. Envolve, Senhor, todo o planeta Terra, essa humanidade, esse planeta escola, Senhor, onde realizamos o nosso processo evolutivo. Que a Terra possa ser abençoada e que esse mundo, Senhor, essa Terra regenerada, chegue até nós. Que possamos trabalhar o nosso coração e o nosso sentimento, os nossos pensamentos, à luz do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor. Nos ilumina, nos guarda, nos protege e nos envolve, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Boa tarde a todos. Um dia de paz, um dia de luz, um dia iluminado para todos nós. Tá bom? Até a próxima.